que eu tenho que ensinar no quinto ano, no terceiro bimestre, em língua portuguesa? Eu gravei aqui de matemática e já me perguntaram de língua portuguesa, então eu vou falar para vocês todas as habilidades que nós temos que trabalhar do quinto ano, terceiro bimestre em língua portuguesa. Vou falar isso da minha cabecinha? Não. Vou falar isso do plano de curso que eu tenho aqui e que eu uso para planejar as minhas aulas. Ludmila, qual que é a importância de usar esse plano de curso, gente? Vocês não têm noção de como casou direitinho tudo que eu tinha ensinado com as avaliações intermediárias. Por quê? Porque eu estou seguindo o plano de curso. É até uma coisa lógica, né? Mas eu fiquei muito feliz de ver que essa organização está acontecendo e está funcionando para a minha turma também. Bom, meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais, esse ano com quinto ano, e vim trazer para você as habilidades do quinto ano de língua portuguesa para esse bimestre. Bom, são 19 habilidades, sendo que 3 são de oralidade, 6 são de leitura, 5 do eixo análise linguística e semiótica, que é ali a ortografização, e 5 de produção de texto. Vamos falar de cada uma, tem umas que eu até já comecei a trabalhar, eu vou contar para vocês, tá? Então vamos lá. Primeira habilidade de oralidade é F35LP10. Identificar gêneros do discurso oral utilizados em diferentes situações e contextos comunicativos e suas características linguístico-expressivas e composicionais. Conversação espontânea, conversação telefônica, entrevistas pessoais, entrevistas no rádio ou na TV, debate, noticiário de rádio e TV, narração de jogos esportivos, rádio e TV, aula, debate, etc. Então aqui é a criança entender que, embora a gente tenha uma linguagem oral que é mais informal do que a linguagem escrita, mesmo assim, a gente precisa adequar a nossa fala ao contexto da fala, né? Então, se eu estou dando uma entrevista, ou se eu estou fazendo uma entrevista, ou se eu estou falando, se eu estou narrando um jogo, ou se eu estou apresentando um trabalho de escola, que não disse, mas poderia ser um debate, que a gente pode promover debates na sala, tudo isso tem uma adequação na fala, tanto na forma de falar, quanto, né, tanto na linguagem, quanto na forma de falar, no respeito ao turno da fala do outro, né, a coerência, aos assuntos que vão ser tratados, tudo isso tem que ser observado pelas crianças. Vamos continuar, ainda temos oralidade. Declamar poema, é F35, né, que é do terceiro ao quinto, LP28. Declamar poemas com entonação, postura e interpretação adequadas. Então, para declamar um poema, você tem que valorizar ali o ritmo, a rima do poema, tem que ter uma postura, uma entonação que se faça entender, né? Às vezes a criança, porque decorou, quer falar muito rápido, então não, tem que falar pausado, tem que falar de uma maneira que seja agradável de se ouvir, afinal de contas, a finalidade do poema é essa fruição, né? Então, sensibilizar e tudo mais, mas a gente tem que saber declamar na entonação correta. Aqui, ó, um sarauzinho com as suas crianças é muito bacana de fazer. Bom, mais uma de oralidade. É F05, essa já é específica do quinto ano, LP13, assistir em vídeo digital, a postagem de vlog infantil, de críticas de brinquedos, livros, literatura infantil e, a partir dele, planejar e produzir resenhas digitais em áudio ou vídeo. Esse aqui é um pouquinho mais complicado, né, pessoal? Porque a gente não tem nem tanto tempo, nem tanto recurso, mas às vezes a gente consegue fazer com as crianças, sim. Agora, começando o eixo da leitura. Começando o eixo da leitura, nós vamos falar da habilidade F35LP04, que é uma habilidade que vai aparecer do terceiro ao quinto. Aqui a gente já vai fazer bem legal, né? Que é inferir informações implícitas nos textos lidos. A gente vai ter 2 habilidades de inferência nesse bimestre.
Essa é inferir informação implícita. É o famoso ler as entrelinhas, né? E a próxima habilidade que vai aparecer aqui, eu trabalhei assim na minha sala juntinho, porque elas se casam muito bem, vou mostrar para vocês. Então, aqui é F05LP10, essa aqui que eu usei. Ler e compreender com autonomia, anedotas, piadas, cartoons, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero e considerando a situação comunicativa e finalidade do texto. Finalidade, fazer rir, né? E como é que uma anedota, uma piada faz você rir? Quebrando a sua expectativa. Percebe que se você tem uma expectativa, existe uma entrelinha que já foi lida, só que na verdade a piada vai quebrar essa expectativa. Mas aqui a gente faz inferência muito fácil, né? Na piada, na anedota, a gente faz uma inferência bacana com a criança, uma inferência lógica, uma inferência fácil. Então, eu trabalhei com as minhas crianças algumas piadinhas, o gênero, a finalidade e tudo mais, e fiz perguntas que as levaram a inferir informações que estavam implícitas naquele texto. Vamos continuar. Se você quiser que eu detalhe a atividade, a gente pode fazer isso num outro vídeo, porque se for fazer aqui fica longo demais, aí é só você me contar nos comentários, tá? Outra habilidade de leitura. É F35, é do terceiro ao quinto, LP06. Recuperar relações em partes de um texto, identificando substituições lexicais de substantivos por sinônimos ou pronominais, uso de pronomes anafóricos, pessoais, possessivos e demonstrativos que contribuem para a continuidade do texto. Então, é aquele texto em que a gente vai ter a substituição. Quase todo texto tem isso, né, gente? Mas a gente vai prestar mais atenção a isso. E vale também, é legal também, é necessário também trabalhar esses pronomes, identificar, olha, isso é um pronome possessivo, isso é um pronome demonstrativo, a gente usa dessa maneira. Existe uma relação entre o pronome pessoal e o pronome possessivo, existe uma concordância entre esses pronomes, existe uma concordância entre o pronome demonstrativo, né, e a distância que se está do objeto falado e tal. Então, nós vamos trabalhar aqui pronome e dentro do texto, a gente precisa contextualizar a substituição, né? Vocês já leram, acho que é a Laí de Lisboa, que tem umas historinhas em que fica repetindo assim, Toninha, essa é Toninha, Toninha gosta disso, Toninha faz assim, Toninha, 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 Toninha. E aí, a gente trabalhar com a criança, fazer esse exercício com a criança de perceber que os pronomes, né? Ela gosta de... Toninha faz assim, sua casa é assim, né? A gente, em vez de ficar repetindo o nome da criança o tempo todo. Então, essa observação, né? Fazer no texto, resgatar ali o pronome, a quem se refere aquele pronome, a que se refere também pode ser, né? É importante para a compreensão do texto e para que a criança... Olha como que as coisas... Aqui é a habilidade de leitura, mas isso também vai ajudar, além de interpretar textos, entender textos, vai ajudar na produção de textos para que a criança não faça aquela produção repetitiva que fica voltando toda hora na mesma palavra. Mais uma de leitura é F35LP05, outra de inferência. Lembra que eu falei que tinha duas? Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em um texto, com base no conteúdo da frase ou do texto. Então, às vezes, a gente vai precisar inferir, aqui não é inferir uma informação que está implícita, é inferir o sentido da palavra. Olha, eu não sei o que essa palavra significa, mas pelo contexto que ela foi dado, eu suponho que seja, e aí a gente vai inferir um sentido. Claro que a gente precisa confirmar esse sentido. Às vezes ele se confirma, às vezes não, mas a inferência é importante, tá? Esse ser capaz de deduzir pelo contexto, né? Aqui tem um texto que é sobre casa, só que é sobre a casa
a casa do botão aqui, ó, o buraquinho de colocar o botão da blusa. Então, é um texto interessante de você perceber isso, né? A inferência do sentido. Aqui não é uma palavra desconhecida, mas esse contexto da casa de botão, de roupa, de camisa é pouco usado. Às vezes é legal de fazer. Não tenho esse texto, me lembro dele de já ter trabalhado, mas a gente procura e às vezes a gente encontra aqui na internet. Leitura de novo. EF35LP22. Perceber diálogos em textos narrativos, observando o efeito do sentido dos verbos de enunciação. Quais são os verbos de enunciação? Disse, falou, exclamou, perguntou, interrogou, né? Indagou. A gente tem esses verbos de enunciação ali, né? Antes do diálogo. O efeito do sentido desses verbos. E, se for o caso, o uso de variedades linguísticas no discurso direto. Então, discurso direto, aquele que é feito, né, na primeira pessoa. Às vezes, o personagem vai apresentar uma variedade linguística diferente de outros personagens. Então, essa observação é importante para a compreensão do texto também. Aí vale trazer, por exemplo, histórias, né, folclóricas, contos mais populares, para a gente observar essa variação linguística. Continue em leitura. Eu acho que era o que mais tinha habilidades. F35LP23. Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, aliterações e diferentes modos de divisão de versos, estrofes, refrões e seu efeito de sentido. Olha como que essa daqui casa com aquela de oralidade que eu li mais no início, de declamar. Então aqui nós vamos ler, nós vamos explorar o texto, nós vamos explorar essa organização do texto, né? Quantos versos, quantas estrofes, tem refrão, não tem refrão, o refrão repete quantas vezes, né? As rimas, as aliterações. E aí a gente vai depois declamar esses poemas. Então, você pode fazer aí um projeto, uma sequência didática que tenha como culminância a declamação, mas que passe aqui pelo estudo do texto, ok? Análise linguística e semiótica. Mudamos de eixo e agora nós temos F35LP29. Identificar em narrativas, cenário, personagem central, conflito gerador, resolução e ponto de vista com base no qual a história são narradas, diferenciando narrativas em primeira e terceira pessoa. Então, a gente vai trabalhar com as crianças os elementos da narrativa, né? Que a gente trabalha muito com as crianças, quando, onde, como que aconteceu, quem eram os personagens, o conflito gerador. Eu gosto de falar com eles que se não tiver problema, não tem história. Se a mãe tivesse falado com o Chapeuzinho, vai levar o doce pra vovó e não passa pela floresta, e ela tivesse obedecido, não tinha história. A mãe mandou o Chapeuzinho levar, ela levou, pronto. Né? Então, o conflito gerador da história é importante da gente trabalhar. A resolução, né? Como é que aquele problema foi resolvido? E também, aqui no quinto ano, né? Aqui do terceiro ao quinto, na verdade, a gente trabalhar o discurso. É em primeira pessoa? O narrador está participando da história? Ele começa a história, eu estava na casa da vovó, ou é uma narrativa em terceira pessoa, é um narrador que observa e diz, ela estava na casa da vovó. Então, nós vamos fazer esse trabalho com as crianças. Leve muitas narrativas, faça uma boa sequência didática que dá tudo certo. Oficina de leitura aqui, ó, é joia. EF05LP06. Flexionar adequadamente na escrita e na oralidade os verbos em concordância com os pronomes, nomes e sujeito da oração. Então, pessoal, olha aqui. A gente já trabalhou verbo lá atrás, não foi nesse bimestre. A gente já trabalhou pronome nesse bimestre. Agora a gente vai trabalhar concordância. Não dá para falar nós foi mais no quinto ano, dá? Não dá para falar a gente fomos também. Não dá. Não dá. Eles foram, nós fomos, né? Faz parte da compreensão, faz parte da escrita, faz parte da oralidade. Então, concordância do verbo é importante. Continue a análise linguística e semiótica, F05LP28.
observarem cyberpoemas e minicontos infantis em mídia digital, os recursos multissemióticos presentes nesses textos digitais. Então, esses textos digitais vão trazer hiperlinks, eles vão trazer animações, GIFs, imagens, e isso tudo vai contribuir para o entendimento do texto. Ainda análise linguística e semiótica, identificar EF 35 LP 14. Identificar em textos e usar na produção textual pronomes pessoais, pronomes demonstrativos como recurso coesivo anafórico. Pessoas, nós não estudamos lá atrás, lá na habilidade de leitura, não foi? A gente não estudou isso? Essa substituição lexical? Né, de usar ali o pronome para não ficar repetindo o nome da Toninha. Então, a gente vai trabalhar aqui isso aplicando a minha escrita. Eu percebi na leitura, agora eu aplico na minha escrita. EF05LP07, essa aqui é específica do 5º ano, identificar em textos o uso de conjunções e a relação que estabelecem entre partes do texto, adição, oposição, tempo, causa, condição, finalidade. Então, portanto, né, mas, oposição, né, isso tudo é muito importante para a compreensão do texto. E a gente vai estudar, né, essa conjunção para que a criança compreenda e saiba usar também. Produção de texto. Outro, é o último dos nossos eixos, EF05LP11. Registrar com autonomia anedotas, piadas e cartoons, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero, considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto. Lembra que a gente trabalhou esses gêneros textuais lá na leitura, que eu até aproveitei para a gente fazer a inferência de informação implícita? Pois é, aqui agora a gente vai registrar. Então, a piada, a anedota, ela é muito comum de ser trabalhada oralmente. Eu conto piadas para as pessoas, né? E aí a criança agora vai registrar, escrever, produzir esse texto, né? Colocar ali em mídia escrita para que a gente possa trabalhar com a produção de texto. EF05LP12, planejar e produzir com autonomia textos instrucionais, regras de jogo, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero, considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto. Ludmila, mas a gente nem trabalhou isso aqui em leitura? Trabalhou, só que foi no bimestre passado, mas agora a gente vai escrever também. Gente, eu trabalhei isso aqui de um jeito muito legal no bimestre passado, com aula maker mesmo. Volta lá que vocês vão ver que legal que ficou. E agora a gente precisa escrever também, produzir esse texto também. Mais uma de produção de texto. Editar a versão final do texto em colaboração com os colegas, com a ajuda do professor, ilustrando quando for o caso, em suporte adequado, manual ou digital. Então, é a reescrita do texto, né? É você fazer produção colaborativa, editar, ler o texto, reescrever para que ele fique melhor. Isso é muito importante da gente aprender a fazer. Afinal de contas, depois de adulto, nenhum texto vai a primeira versão para onde precisa, não é verdade? Então, eles têm que começar a aprender isso também. Ainda de produção de texto, é o último eixo, é F05LP25. Planejar e produzir com certa autonomia verbetes de dicionário, digitais ou impressos, considerando a situação comunicativa e ou tema finalidade do assunto. Isso também foi trabalhado no bimestre passado, tá? Então, agora aqui é planejar ou produzir. É F35LP15. Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico relacionado a situações vivenciadas na escola e ou na comunidade, utilizando registro formal e estrutura adequada à argumentação, considerando a situação comunicativa, o tema, assunto do texto. Então, aqui a gente vai fazer um texto argumentativo, onde eu defenda um ponto de vista. Aqui, para você seguir as competências gerais da BNCC, você precisa ensinar que essa criança vai argumentar com base em fatos,
com boa linguagem, né, com boa argumentação, sem ferir princípios de igualdade, de respeito, de inclusão, questões ambientais, né? Então tem que ser tudo correto, tudo legal para a gente poder fazer uma boa argumentação com base em fatos, tudo real, tudo bem honesto e limpo ali. Agora a gente já terminou as habilidades que devem ser trabalhadas no terceiro bimestre aqui do quinto ano. Tem muita ideia no canal, tem atividades mais detalhadas aqui, eu só falei mesmo a lista de habilidades, porque senão a gente vai ficar muito tempo nesse vídeo. Eu espero que esses vídeos estejam sendo úteis para você. Deixa nos comentários o que é que você está precisando, que eu vou procurar te ajudar. Um grande beijo e até a próxima.